A reapresentação colorada depois do empate no Uruguai contra o Nacional na preparação para enfrentar o Vasco da Gama tem notícias ruins. Isso porque Carlos de Pena teve diagnosticado uma lesão muscular que o afasta dos gramados por praticamente um mês. A preocupação está com a próxima partida pela Libertadores da América, que não tem a presença do meio uruguaio garantida, pelo menos por enquanto. Dessa forma, Mano Menezes já encaminha o time titular para o próximo domingo, que deverá ter novamente um esquema com 3 atacantes. No mercado de transferências, o Internacional buscou investidores, mas não teve muito sucesso nisso por enquanto. E observa, no mercado turco, mais um centroavante para compor o elenco. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 9 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que eu pude acompanhar a primeira parte da atividade, porque depois Mano Menezes fechou o treino até para poder definir o time titular para o domingo contra o Vasco da Gama. Foi o treinamento, o segundo treinamento após o empate contra a equipe do Nacional do Uruguai, mas um treinamento onde alguns jogadores tiveram a situação reavaliada após saírem com dores da partida lá no Uruguai, em especial Carlos de Pena. E aí a notícia é nada boa. O Carlos de Pena teve diagnosticado uma lesão muscular na coxa direita e com isso, de acordo com o Internacional, ele para por 3 a 4 semanas, ficando afastado da equipe. Bom, isso faz com que o Inter tenha muitos problemas na sequência da temporada, tá? Porque o Carlos de Pena vai perder jogos importantes do Internacional. Não joga já contra o Vasco da Gama, depois ele fica de fora do jogo contra o Coritiba, do jogo contra o América Mineiro e será trabalhado para estar em campo na partida contra o Independiente de Medellín, que é o jogo decisivo pela primeira fase da Libertadores da América no dia 28 de junho. A presença do Carlos de Pena nessa partida, ela não só não é confirmada, como ela é praticamente descartada. Não é descartada na verdade, mas assim, o que dizem é: dificilmente o de Pena vai jogar essa partida, mas será feito um trabalho de recuperação para que ele possa estar à disposição nesse jogo, mesmo que contra o Independiente Medellín não se cumpra ainda as 3 semanas que o Inter deu de perspectiva para a recuperação dele, mas com base em um trabalho intensivo, se tem a ideia de tentar que ele jogue nessa partida. A tendência hoje é que realmente ele fique de fora também dessa partida, que é importante pela Libertadores da América em função da lesão muscular que tem o Carlos de Pena. Até lá, é verdade, o Inter vai ter o retorno de outros jogadores. O Arangues vai estar jogando, Gabriel deve estar jogando, Maurício vai estar de volta, mas o de Pena possivelmente vai ficar de fora, tá? Com o de Pena de fora, o Mano Menezes de alguma forma indicou o time titular que vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Inclusive na parte da atividade que a gente viu, ele separou com coletes esse provável time, que eu até não arrisco do meio para trás, mas assim, do meio para frente o time está praticamente confirmado e dificilmente terá alguma mudança em relação a isso que eu vou passar por aqui, tá? Rômulo e Campanharo devem ser os 2 volantes do Inter para enfrentar a equipe do Vasco, porque o Johnny está na seleção norte-americana e o de Pena teve essa lesão muscular. Alan Patrick, titularíssimo, fecha o meio-campo. E aí, senhores, o Inter deve ir com um esquema com 3 atacantes, porque não tem quem jogue do lado direito. O Johnny está na seleção norte-americana, o Maurício está lesionado e o de Pena, que fez essa função contra o Nacional do Uruguai, agora está lesionado também. Então a tendência é que jogue Pedro Henrique de um lado, Wanderson de outro e Luiz Adriano na frente. Esse é o time do Inter, pelo menos do meio para frente. Do meio para trás ainda tenho algumas dúvidas, por mais que o Mano tenha desenhado no treinamento uma linha de 4 com o Igor Gomes, Moledo, Vitão e o René. O mercado estava na academia, mas do meio para trás, repito, ainda tenho dúvidas. Do meio para frente, é esse o time do Inter para encarar a equipe do Vasco da Gama, tá? Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre um movimento que o Inter tentou fazer no mercado para buscar investimento para reforçar o time. E esse movimento se deu através da tentativa de contato com
dois empresários que poderiam, quem sabe, ajudar financeiramente o Internacional. E esses dois empresários que estão no ambiente do Internacional, um deles é o Delcir Sonda e outro deles é o Elusmar Mag. Os dois já ajudaram o Internacional em momentos diferentes. Mas o que a gente recebeu de informação é que nem Elusmar Mag, nem Delcir Sonda estão aptos ou estão com viabilidade de ajudar o Internacional financeiramente nesta janela de transferências, pelo menos. E por isso essa situação está praticamente descartada e o Inter de fato está buscando outras alternativas para o mercado de transferências. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir que eu explico detalhes do bastidor da tentativa que o Internacional fez de contatar esses dois nomes, empresários muito bem sucedidos, que em outros momentos ajudaram o Internacional, mas o Inter não conseguiu ter através deles investidores para essa janela de transferências onde o Inter procura reforçar o elenco, tá? É só clicar aqui para assistir. Eu quero falar sobre a última especulação ou a última informação envolvendo a atuação colorada no mercado de transferências, que envolve o atacante João Pedro. O João Pedro é um atacante do Fenerbahçe que joga junto com o Ener Valencia, que está chegando na próxima semana aqui no Internacional, inclusive deve ser anunciado ao longo desta segunda-feira ou deste domingo, no máximo, o Ener Valencia será anunciado. Mas outros colegas já informaram, e aí o pessoal do Revista Colorada, o Vaguinha já informou isso, o Colar já informou isso, que o Inter está de olho e observando a situação e buscando a contratação do João Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre o João Pedro, tá? Ele tem 31 anos de idade, ele é brasileiro, tem nacionalidade italiana, foi formado na base do Atlético Mineiro e muito cedo foi vendido para o futebol italiano. Depois ele teve inclusive um empréstimo para o Peñarol, onde também não conseguiu se afirmar, voltou para o Desportivo Brasil, rodou pela Europa, aí fez uma boa temporada no Cagliari, a primeira grande temporada que ele fez no futebol italiano, e aí foi vendido para o Fenerbahçe, onde tem contrato até 2025. Nessa temporada ele fez poucos jogos, tá? Ele fez poucos jogos nessa temporada, o João Pedro. Mas é um jogador que estaria despertando o interesse do Internacional, tá? Estaria despertando o interesse do Internacional. Eu não tenho nenhuma confirmação a respeito disso, mas eu tenho o que os meus colegas informaram. E tô buscando informações sobre o João Pedro. Assim, não é um cara que teve muito sucesso na Europa, tá? Mas 31 anos, já mais experiente, pode ajudar. O Inter vai tentar vender o alemão nessa janela do meio do ano, tá? Vai tentar, quem sabe, envolver o alemão em alguma negociação, até para o ambiente dele melhorar um pouco. E aí pode ser um substituto para o alemão, o Inter pode encarar dessa maneira. Mas vamos aguardar para saber como que vem o João Pedro. Repito, não tem informações do Inter que confirmam o interesse nesse jogador, mas outros colegas têm, e é bom ficar de olho monitorando a situação desse atacante brasileiro / italiano, João Pedro, 31 anos de idade. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, porque nesse sábado tem Match Day KTO no Bar Opinião a partir das 2h30 da tarde, para assistir a final da Champions. Vou passar odds da final da Champions. Manchester City tá pagando 1,48. Empate 4,5. Inter de Milão tá pagando 6,66. A minha combinada é a seguinte: vitória do Manchester City e menos de 2,5 gols. Isso dá uma odd de 4. Uma odd 4. Vale jogar na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!